Bom, vamos lá. Bem-vindos ao canal. Vamos fazer o react do Flamengo 3, Cusco 0. Antes de mais nada, peço para se inscrever no canal, meter o dedão no like e compartilhar e comentar se for possível, né? Assim o canal vê se cresce, né? Vamos ver. Tá difícil, mas vamos lá. Bom, o Flamengo recebeu o Cusco. Eu já vinha dizendo há algum tempo que o Flamengo ia passar o carro no Cusco. E até antes das substituições que o Leonardo Jardim fez, eu me digo, eu estava meio. Eu falei, eu vou queimar minha língua aqui. O Flamengo não vai passar o carro no Cusco porque está difícil. O Flamengo sem penetração. O problema todo é que os jogadores que entraram, tipo. Eu perdi aqui o negócio. Os jogadores que entraram, eles simplesmente estão sem ritmo de jogo. O, o De La Cruz, muito mal no jogo, não conseguia concatenar jogadas, tentou alguma coisa, teve um chute fraquinho, coitado. Era um jogo meio fraco, um chute fraco que o goleiro. O Flamengo fazia algumas coisas, parecia que estava um jogo burocrático, um jogo chato de ver. O primeiro tempo foi muito chatinho, até o Cusco teve uma certa hora que ele começou a gostar do jogo, né? Como diriam os mais antigos, começou a gostar do jogo. E aí o Leonardo Jardim, antes tarde do que nunca, resolveu fazer as substituições. Né? Botou o Pedro, botou o Paquetá, botou o Samuel Lino, tirou o Saul não estava essas coisas, tirou o De La Cruz, né? E, e o Cusco fez uma substituição, botou mais um zagueiro para fazer uma linha de cinco. Parece que se deu mal, mas não é, foi um conjunto. A substituição do Cusco não deu muito certo. Deu, tá, mas não foi aquilo que ele esperava. E as substituições do Flamengo deram mais ritmo. O Flamengo é o time titular, é o time que vem jogando, o pessoal tem ritmo de jogo e começou a fazer um jogo mais veloz. E aí saiu o primeiro gol do Bruno Henrique, né? Numa bola que sobrou para ele ali na área. O Pedro tentou, mas não conseguiu, perdeu. E, e o interessante é que no segundo gol, antes ia entrar o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique. Mas a bola não parou. Então, como a bola não parou, sobrou, fez a jogada, deu o passe para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique fez o segundo gol. Interessante, se o Cebolinha tivesse entrado, não teria feito o segundo gol. É coisa de futebol, né? Coisa que acontece assim, você vê, e quando ele saiu, saiu ovacionado. Agora, no primeiro tempo, praticamente a maior parte do segundo tempo, quem mais queria jogo ali era o Plata. É o melhor jogador do time hoje foi o Plata. Tentou, foi para cima, deu passe, fez tudo, mas na hora parecia que era o único que estava jogando, parecia que era o único que estava com vontade de jogar. Não estou dizendo que o time jogou sem vontade, jogou mal, porque os jogadores não têm ritmo de jogo. O que é muito preocupante, eu vou falar por quê. É, aí veio o pênalti, realmente foi pênalti, o cara levou a bola com a mão, não tem o que discutir, o Paquetá fez o golzinho dele, fez o quarto, mas foi bem anulado, estava impedido. E agora a situação é que o Flamengo está com 12 gols de saldo, provavelmente vai ser
o melhor classificado geral, o que é bom, que vai decidir todos os jogos em casa agora, a partir das oitavas. Das oitavas, vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Né? Então, foi 3-0 depois que botou. Aí vamos lá. Depois que botou os jogadores titulares. Quando os titulares entraram, o time entrou em outro ritmo, entrou em outra frequência e meteu 3-0. Se tivesse saído um pouco mais cedo essas substituições, elas, o Flamengo ia meter uns 4 a 5. Como eu disse, o time titular do Flamengo ia passar o carro, mais ou menos titular. Agora, o que é preocupante? O que eu achei preocupante nessa vitória? É que o time do primeiro tempo, tirando o Danilo, que vai para a Copa, é o time que vai jogar. Não tem outro. Não tem outra. Eu acho que não tem, pelo menos agora, condições de botar o Carrascal. Não tem. Isso foi visto no início do jogo. E quando ele saiu para se aquecer também, a torcida começou a xingar, começou a protestar contra ele. Não sei se vai ter condições do Carrascal jogar de novo no Flamengo. Porque eu me lembro do erro crucial do Andreas Pereira. A torcida não costuma desculpar esse tipo de erro. E o erro do Carrascal. A infantilidade do Carrascal naquela expulsão custou ao Flamengo o jogo do Palmeiras. A conta é do Carrascal. Eu falei isso no jogo do Real. Tá na conta do Carrascal. Fazer o quê? O cara faz um troço daquele, não tira o pé, dava para ele tirar o pé. Eu até falei que era um lance interpretativo, mas eu não tinha a visão que depois uma câmera viu que ele atingiu o rosto do rapaz. Então, mais do que justo. Eu já tinha dito que era interpretativo. Podia ou não. Foi por que podia ou não? Porque da onde eu estava vendo, antes de ver que o rosto do rapaz foi atingido, ele não se preocupou com a integridade física. Foi uma jogada muito perigosa, muito interpretação. Mas ali ele atingiu. O árbitro viu ele atingir o rosto do rapaz. Então não tem nem interpretação. É vermelho direto mesmo e acabou. Uns dizem que tem mais expulsão do que jogo, 3 do que gol, 3 expulsões e 2 gols. Outros dizem que está 3-3, não sei. Mas mesmo assim, eu acho que não tem mais clima para o Carrascal no Flamengo. Pela torcida, não pelo grupo. O grupo também estava meio revoltado com ele, mas pela torcida eu acho que não vai ter mais. Vamos ver se. Porque no jogo contra o Curitiba, que como o narrador falou, é 1000 vezes melhor do que o Cusco, você vai precisar de alguém que articule o meio de campo, que faça uma jogada, e o Carrascal seria esse cara. Mas ele só não entrou no jogo de hoje porque a torcida ficou marcando em cima. Tá errado? Não, não tá errado. Não tá errado porque o cara é irresponsável. O cara faz uma jogada meio maluca. 3 expulsões que prejudicaram o time. Essa então agora acabou. O Flamengo estava amassando o Palmeiras, aí de repente o jogo mudou. Acabou o jogo ali na expulsão. Sorte do Flamengo só tomou 3. Ele hoje podia ter entrado e podia também ter dado uma outra dinâmica ao jogo. Mas, pelo que eu ouvi, quando ele foi esquentar, a torcida protestou e aí o cara resolveu não botar e fez certo. Vai botar pra quê? Pra ficar vaiando? O cara vai prejudicar o time à toa? E contra o Curitiba, vai botar? A torcida vai vaiar? Eu não sei. Eu acho que vai. Como o Andreas. E eu tenho uma opinião sobre o Andreas Pereira. Ele errou? Errou, claro. Mas peraí, a gente tem que olhar o quadro todo. Primeiro,
O Davi Luiz não tinha que atrasar a bola para ele. Não tinha que atrasar aquela bola. Segundo, não era para ele estar ali naquele momento. O Anderson não tinha que estar ali. Quem tinha que estar ali era o Arão. Aí o Arão subiu, tipo assim, me cobre aí, garoto. Não era a posição dele. É, vou cometer um sacrilégio aqui, mas não é, não estou comparando o jogador, pelo amor de Deus, não estou comparando. Quem eu vou falar é incomparável. Mas a mesma injustiça pelos outros times foi feita com o Zico na Copa de 86. O Zico machucado, não estava em condições perfeitas, não estava 100%, entrou no jogo. A primeira bola que ele pegou, ainda frio, deu o passe para o Branco e o Branco tomou o pênalti. Não era ele que tinha que bater aquele pênalti. Ele estava frio. Mas ali, todo mundo lá, Sócrates e companhia, que estava lá do lado, todo mundo. Eu me lembro do João Saldanha ó, fazendo assim: ó. Perna tremeu, como é que eu vou fazer? Com o Zico aqui, vou bater e se eu perco esse pênalti? Aí o Zico foi lá, corajoso, homem, como sempre foi. Agora, ficaram dizendo que o maior erro de uma Copa do Mundo foi. Não foi, cara. Não foi. Ele não tinha que ter batido aquele pênalti, como o Andrés Pereira não tinha que estar lá. Agora, a revolta, e eu estou falando de duas revoltas que eu acho infundadas. A do Carrascal não é infundada. A do Carrascal a torcida tem razão sim. O cara, sei lá, é meio moleque na hora, porra, não pensa, parece que não raciocina. Então não entrou nesse jogo, provavelmente não vai entrar contra o Curitiba, o que é preocupante. Nós não temos um meia de ligação, porque o Paquetá vai estar na seleção. Paquetá podia fazer aquele meio de ligação ali, não vai. E hoje, o Saul e o De La Cruz nem vai estar em campo. Então, quer dizer, nós vamos ter um meio de campo contra o Curitiba, Everton Araújo, Saul, vai botar quem? O Luiz Araújo? Quem vai entrar ali? Jorginho não vai jogar. Jorginho pode jogar. Se o Jorginho jogar, já me acalma um pouco. Né? A defesa você vai ser o Vitão de novo, vai ser o Ayrton Lucas, que realmente, cara, o Ayrton Lucas está dando no saco, tá, sabe? Tá sem paciência, não tô sem paciência. Não, eu vou falar o quê do Ayrton Lucas? Não é que jogou mal para cá, mas não jogou. Aquela coisa, não está no nível que a gente quer, que ele já tinha, sei lá, entendeu? Na, 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 na lateral direita, o Royal, né? Que o Varela vai estar na seleção. Imagina se machucando. Quem é que vai botar? A gente tem elenco, mas também pô, foi todo mundo embora, né? Todo mundo embora. O ataque, tudo bem. Vai entrar Samuel Lino, Bruno Henrique. O Plata não vai estar. O Plata hoje, volto, repito, melhor jogador da partida. Partidaço. O Plata não vai estar. Aí vai entrar o Alacian. O Alacian é um fio desencapado, né? Tu não sabe o que, é que vai acontecer. Sabe aquele fio desencapado? Ele pode tanto machucar quanto pode se machucar e machucar o time da gente. Não sei. É preocupante o jogo contra o Curitiba no sábado de noite. Acho que é à noite, 9 horas da noite. É preocupante o jogo. E o Flamengo não pode perder. Porque o Palmeiras vai enfrentar a Chapecoense, também todo quebrado. Todo quebrado. Sabe-se lá, talvez haja um tropeço do Palmeiras, porque o Palmeiras, como eu falei no último jogo, para mim, perdeu o campeonato ganhando 3-0 do Flamengo, pois deu uma sobrevida ao Abel. O Palmeiras não joga futebol, amigos, há 2 anos. É aquele jogo, o Palmeiras é um time muito certeiro, muito prático. Ele é pragmático, mas só resolve mesmo na
no talento dos jogadores, né? Porque na tática, aquela táticazinha de todo mundo ali, um rame-ramezinho, e vai para lá e joga uma bola para ver se o cara. Posso estar errado? Pode, depois vocês me cobram. Mas eu acho que o Palmeiras não ganha esse campeonato brasileiro, não. Então, é isso. O André não comprometeu, fez um defesaço, foi uma defesa, a única vez que o Cusco chegou ali, deu um chute, ele defendeu na boa, mas não é aquilo, né? Não é o jogo para dizer pode tirar o Rossi e botar ele, né? Ainda não é. Talvez o jogo contra o Curitiba seja. Eu não colocaria o Rossi no jogo contra o Curitiba. O Rossi está falhando demais e merece um banquinho, tá? Merece um banquinho mesmo. Então, descansa um pouco no banco, treina mais, vê mais a parte técnica dele, porque realmente o Rossi está falhando demais e isso pode custar a gente em algum campeonato, pode custar a Libertadores, pode custar o Campeonato Brasileiro, como se o Palmeiras estivesse jogando bem, eu diria que não. Que muito difícil seria tirar esses pontos do Palmeiras. Ele está em 7 pontos. Se a gente ganhar lá do Mirassol, né? Vai ficar em 4 pontos. Ainda tem uma partida no, lá no Allianz Arena, né? Allianz? O deles é Allianz. Tem uma partida no campo do Palmeiras e pode vencer, mas ainda vai ficar faltando um ponto. É aquele negócio. Ponto esse que eu acho que o Palmeiras vai perder até mais que um. Tá? Mas é isso. Flamengo classificado, primeiro do grupo. Quase certo que é o primeiro do geral da Libertadores. E fica essa preocupação para o jogo de sábado. Que, não sei. Treino, né? Vamos treinar. É isso aí, gente. Sábado eu volto com um react. Tem muita coisa acontecendo. Jorginho quebrou o dedão do pé, não sabe se vai jogar. Talvez jogue, não sei. Acho que não. Acho que não joga. Se jogar, vou me tranquilizar, como já falei. Tem alguns movimentos da CBF, alguma coisa. Por enquanto eu só estou fazendo react. Mas eu vou começar a fazer mais coisas sobre essas notícias do futebol aí, para comentar mais as notícias. E da Copa, já falei que eu vou fazer da Copa e vou fazer alguns vídeos sobre a história do Flamengo. Bom, é isso aí, gente. Eu, pelo menos, vou dormir tranquilo. Flamengo classificado, rumo ao Penta. Vamos lá, até a próxima sábado. Até a próxima. Valeu.